Você está dentro de um trem. Ele avança rápido, cortando a escuridão. Seus olhos se acostumam e você começa a distinguir pontos de luz na janela. São cidades distantes sumindo no horizonte. Você sabe que o trem está em movimento, mas a sua velocidade exata. Essa é a parte que não conseguimos concordar. Eu sou alguém que investiga os mistérios do universo, tentando entender as grandes perguntas da existência junto com você. E hoje, a nossa jornada nos leva a um dos maiores dilemas da cosmologia moderna. Um dilema que nos força a questionar se entendemos, de fato, a velocidade em que o universo se expande. Não estou falando de uma pequena diferença, um erro de cálculo insignificante. Estou falando de duas medidas importantes, ambas obtidas por métodos que consideramos confiáveis, que simplesmente não batem. Uma puxa para um lado, outra para o oposto. É como se a própria estrutura do universo estivesse nos dando duas respostas diferentes para a mesma pergunta fundamental. Com que rapidez ele está crescendo neste exato momento? É uma tensão que abala os alicerces do nosso conhecimento. Nossos modelos, as equações que usamos para descrever o cosmos, prevêem um certo ritmo de expansão. Mas quando olhamos para as observações reais, para os sinais que chegam até nós de diferentes profundezas do tempo cósmico, os números divergem. O que isso significa para a nossa compreensão da realidade? O universo é, em essência, um espaço que se estica, levando as galáxias consigo. É como se o próprio tecido do espaço estivesse inflando. Essa expansão não é uma hipótese, é um fato observado, mas a velocidade com que essa inflação acontece. Aí reside o mistério. Pense na sua idade. Você sabe quantos anos tem porque usa um método simples. Conta os anos que se passaram desde o seu nascimento. Mas e se, ao mesmo tempo, você tivesse um relógio antigo que, baseado em como ele foi construído há muito tempo, te dissesse que você deveria ter uma idade diferente? É uma situação estranha, quase absurda, não é? No universo, essa estranheza é real. Uma das medições se baseia na luz mais antiga que podemos detectar, um eco do universo quando ele era apenas um bebê. É como olhar para a foto de recém-nascido e, a partir dela, tentar prever o quanto essa pessoa cresceria até agora. A outra medição utiliza objetos cósmicos que estão mais próximos de nós, galáxias distantes, mas nem tanto, funcionando como balizas que nos ajudam a medir a distância e a velocidade em tempo real, ou quase. O problema é que os resultados dessas duas abordagens não se alinham. É uma diferença que não podemos ignorar, porque a precisão dos nossos instrumentos só aumenta. Será que existe algo que ainda não sabemos sobre o universo? O que essa contradição nos revela sobre a nossa própria capacidade de observar e compreender o cosmos? Este é o dilema que vamos desvendar. Para tentar resolver essa diferença, nós usamos principalmente duas estratégias. A primeira delas é uma observação. Buscamos a assinatura do universo jovem. Isso se manifesta na radiação cósmica de fundo em micro-ondas. Imagine que a luz, ao viajar por bilhões de anos, guarda uma memória do seu ponto de partida. Essa radiação é o primeiro brilho do universo, o momento em que a luz conseguiu viajar livremente depois do Big Bang. É como se fosse um mapa térmico do universo quando ele tinha apenas 380 mil anos, congelado no tempo. Ao analisar as pequenas flutuações nesse mapa, podemos estimar como o universo se expandiu desde então. É um método de previsão baseado no que observamos do passado remoto. A segunda estratégia é uma medição direta, quase em tempo real, usando o que chamamos de escada de distâncias cósmicas. Aqui, os astrônomos procuram por objetos específicos, como as estrelas cefeidas e as supernovas do tipo Ia. Essas são como velas padrão, faróis que brilham com uma intensidade que conhecemos.
Pense em uma lâmpada comum que você tem em casa. Você sabe o quanto de luz ela emite. Se você vê essa lâmpada muito fraca, você conclui que ela está longe. Se a vê forte, ela está perto. Cefeidas e supernovas funcionam assim para nós. Comparando o brilho observado com o brilho real delas, conseguimos calcular a distância até essas galáxias. Então, medimos a rapidez com que essas galáxias estão se afastando de nós. Juntando essas informações, conseguimos determinar a velocidade atual da expansão do universo. É uma medida mais imediata, baseada no agora. O problema é que os números dessas duas abordagens não se encontram. A estimativa baseada na radiação cósmica de fundo indica uma taxa de expansão. A medição com as velas padrão aponta para uma taxa significativamente maior. É uma diferença de cerca de 9%, o que é grande demais para ser ignorado. Se você está acompanhando esse mistério comigo e se esses enigmas do universo te fascinam, considere se inscrever no canal. Deixe o seu like e compartilhe com alguém que também se intriga com as grandes perguntas do cosmos. Assim, juntos, podemos continuar desvendando essas questões. Essa tensão, conhecida como tensão de Hubble, não é um erro de um só grupo de cientistas ou de uma única medição. É um paradoxo que persiste mesmo com a melhora contínua dos nossos telescópios e métodos. Os dois métodos são independentes, ambos testados e validados ao longo de décadas, e ambos apontam para direções diferentes. Qual deles está mais próximo da verdade sobre a velocidade da expansão? Ou será que a verdade está em algo que ainda não percebemos, algo que falta nas nossas equações? Essa diferença, essa tensão de Hubble, não é um pequeno ajuste. Ela desafia o nosso modelo padrão de como o universo funciona. Uma possibilidade, uma interpretação que o Código Galáctico considera é que podemos estar ignorando um erro fundamental em nossos cálculos, um viés que ainda não detectamos. Os instrumentos são precisos, mas a forma como interpretamos os dados sempre pode ser refinada. Outra ideia é que nossos modelos sobre o universo podem estar incompletos. A física que conhecemos descreve muito bem o cosmos, mas talvez exista um elemento que ainda não incluímos na equação. Algo no universo primordial ou na sua expansão atual, que age de uma forma que a nossa matemática ainda não consegue capturar. Pense na sua própria vida, em quantos detalhes você precisa considerar para entender o agora. O universo, com sua imensidão, talvez seja ainda mais complexo. Existe também a possibilidade de um novo fenômeno físico, ainda desconhecido, agindo no cosmos. Uma força, uma partícula, uma interação que não foi detectada e que está influenciando a expansão do universo de uma forma sutil, mas mensurável. Seria uma descoberta que reescreveria os livros de cosmologia, um lembrete de que o universo ainda guarda segredos fundamentais. Quando dois métodos confiáveis discordam, pode existir um erro escondido em nossa percepção ou uma parte da realidade que ainda não entrou no modelo. O universo não se importa com as nossas expectativas, ele apenas é. E as nossas ferramentas, nossos telescópios e equações são apenas tentativas de decifrar a sua verdade. Essa diferença nas medições não é um problema, mas uma oportunidade. Um convite para olharmos mais de perto, para questionarmos o que acreditávamos ser certo e para estarmos abertos ao que o cosmos pode nos revelar. Essa busca pela verdade sobre a expansão do universo, mesmo diante da contradição, me faz pensar o que estamos perdendo em nossas observações mais fundamentais. Será que a solução está em um ajuste sutil dos nossos métodos ou em uma revolução completa do nosso entendimento da física?
Se você se sente compelido a investigar essas perguntas comigo, inscreva-se no canal. Sai um vídeo novo a cada 3 horas aqui para você ter sempre conteúdo novo. No próximo episódio, quase tudo no universo está escondido de nós.